Eu sou Daniel Daibem, sou do rádio, mas principalmente por causa de uma palavra chamada música. Pô, aquela vez que você veio aqui não tinha nem água, né, bicho? Era outra casa lá. Então vamos. Bora? Começar já? Eu sou de uma família de 2 professores. O pai é professor de história, minha mãe pedagoga. E meu pai, professor de história, é a profissão dele na carteira. Ele é político, ele foi vereador algumas vezes, perdeu várias, porque ele é socialista, né? Ele é contra fazer churrasco e dar camiseta e chaveirinho para ganhar voto, então ele sofre um pouco com isso. Mas ele tem o pensamento dele que eu acho muito correto. Pra você ter uma ideia, quando eu era menininho, em 81, o Lula, o Plínio de Arruda Sampaio, esses caras ficavam em casa quando iam em Bauru. Isso aí é um valor, né? Uma coisa. Pra você ter uma ideia, a minha mãe, vou dar um exemplo, essa história da relação que eles têm com a vida pública, com o dinheiro público. Tem um puto orgulho, assim, porque um dia eu estava em Bauru e eu precisava mandar um fax. Eu falei, mãe, posso passar lá na secretaria? Preciso mandar um negócio para a rádio. Ela falou, de jeito nenhum. Você vai numa lan house e faz isso. Entendeu? Mas nem um fax ela não deixou eu passar lá na secretaria. Então vai vendo, né? Como é que é o tipo de formação que eu tive. Também essa formação foi dura, porque quando você chega em São Paulo, você é autônomo e tem que valorizar o seu cachê, aí você tem que aprender que não é... Que a gente aprendeu meio assim, que todo mundo que tem dinheiro é bandido, ou fez mal para alguém para chegar lá, e não é assim. Eu lembro que o Sting, que eu nem curto muito o som, assim, mas eu lembro que ele falou uma coisa na Veja uma vez. Ele falou, você não precisa ser pobre para ser socialista. Eu falei, então essas fichas foram caindo na minha vida, mas a minha formação é essa, esses 2 pais maravilhosos, somos 5 filhos, eu sou o mais velho, então como eu tive que servir de exemplo, eu não fui muito bom exemplo dos 12 aos 19, que era um puta de um metal, cabelo comprido, não fazia nada de errado, né? Era só o visual, isso incomodou um pouco os pais, porque ser pai pela primeira vez de um filho assim não deve ser fácil, os outros eu já tinha aberto o caminho. Vem, garoto, vem rapidinho, vem. Como é teu nome? Daniel. Daniel. Daniel tava falando que é MP maníaco desde da primeira semana do MP, é isso, Verdade, né? E onde você mora, Daniel? Eu moro em Bauru. Não, eu lembro direitinho daquela ida ao Matéria-Prima na TV Cultura, porque eu tinha o quê? Eu tinha acho que 17 anos, eu era apaixonado pela minha namorada e ela também por mim. Eu disse que era um casal exemplo. Até hoje a galera, vocês, que bonitinho que era. E o pai dela não sabia, ou fingia que não sabia que a gente namorava. E eu lembro que a gente até se sentou separado, mas uma das pautas naquele dia era quem que namora, eu não sei o que era a história, o Serginho não veio em cima da gente e falou ao vivo, mas vocês estavam sentados juntos, aí por que vocês estão separados? Não, porque o pai dela não sabe. Casal é casal, por que botaram alguém no meio aqui? O que tem? Então, isso foi engraçado. Agora, o que eu lembro com relação à profissão é que enquanto a molecada ia para zoar o pico, né, levava tambor, caixa no busão, excursão, motorista. Putz, os caras estão brincando. Eu estava indo a trabalho já na minha cabeça, porque eu fui para observar como funcionava um programa de TV. Eu queria aparecer, né? Era moleque, né? Eu lembro eu me inscrevi para fazer pergunta para o ombudsman da Folha, que estava lá, acho que era o Caio Túlio Costa, acho que era esse o nome. Eu queria saber qual a opinião dele sobre aquele jornal Notícias Populares. Participei lá de uma opinião sobre os camelôs na rua, em São Paulo. Eu acho que não tem que ter autorização, porque esses carinhas, eles são fruto do sistema capitalista, eles são expulsos, não têm emprego, então tem que apelar para essa economia alternativa. E eu lembro que eu queria ir para participar e prestei muita atenção na dinâmica de câmera. Aquilo era novidade, né? Câmera movimentando rápido. Era a linguagem da MTV na TV Cultura. Não perdia uma edição. E aquela noite foi mágica para mim, de ir nas dependências da cultura. Mas como você vê, pro busão inteiro ali, a molecada, todos depois viraram dentistas, advogados, foram trabalhar em outra área. Mas eu estava indo meio já à pesquisa ali. Eu lembro exatamente como foi. Eu lembro a roupa que eu estava com um macacão jeans, eu acho. Tenho lembranças assim, que moleque tá propício a gostar de qualquer coisa, né? Eu lembro que não tinha aparelho de som em casa, mas tinha um toca-fita no carro.
do meu pai, o Corcelzinho Azul. Eu lembro eu lá dentro com a trilha sonora, sei lá, da novela Pai e Herói, ouvindo o Fábio Júnior, assim, pirando já, pulando de um banco para o outro. E a música sempre teve uma coisa meio de imagem, né? Que a gente nasceu numa geração meio de vídeo, né? Tudo era o vídeo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Globo, esse negócio de locutor, minha mãe fala, e eu lembro disso, sim. Ela fala, mas eu lembro, quando era moleque. Tá ligado quando... Hoje em dia a Globo, eu acho que ela fica 24 horas, né? Mas quando tinha um espaço de tempo que não tinha horário, ficava aquele barra collar, né? Collar bar, com um relógio rolando e uma música tocando. E eu ficava acordado olhando aquilo ali, esperando o locutor que chegava no seu... A programação da Globo, 7 horas, telecurso primeiro grau, 7h30, telecurso segundo grau, 8 horas, bom dia São Paulo. E ela falou, eu lembro disso, eu falava das 7 da manhã às 11 da noite, a programação inteira, com 5 anos. Então, eu já estava, não tenho ponto de virada, na verdade eu já sabia o que eu queria, né, de moleque. Música não é uma forma de se contar uma história? Pode ter letra ou não. Se for uma música instrumental, o cara tá tentando contar uma história também. Assim como na linguagem escrita, cinematográfica, existem as formas de se contar história, não é mesmo? O som causa imagens. Mas quando a gente é moleque, você gosta de Iron Maiden, primeiro você acaba gostando da caveira do Iron Maiden, depois você vai curtir o som, né? Ou sei lá, do cabelo do Bob Marley, mas o som prevalece sempre, mas com certeza, a imagem, eu deliro, assim, os filmes do Tarantino, David Lynch, ele trabalha com silêncio, mas é um silêncio aterrorizante, você já viu? Às vezes não é que é um silêncio, tem um acorde ali, a cena não é nada, é um cara numa lanchonete com uma mina, mas tem alguma coisa incomodando lá, né? É o som que ele põe, que não é um silêncio, e ele sabe brincar com isso, eu admiro muito esse tipo de coisa. Hoje a gente vai ouvir algumas canções, alguns temas que tem o chamado break no meio. O break é isso mesmo, quando o cara para a música para instigar algum solista a começar a improvisar. Isso foi natural, né, com certeza. Eu nunca gostei de locução, porque tem um estigma no Brasil de locução que é bobo, né? O cara que distribui prêmio e fala nome de música sem saber do que está falando. Uma pena isso, não estou falando de todo mundo. Então não é que eu sempre procurei fugir disso, eu nunca quis fazer isso desse jeito. 3 e 2, você ouviu agora, não sei o que, liga pra cá. Nunca. No primeiro dia na 89, eu achei a fita um dia, um cassete aqui, eu na 89 FM, a rádio rock, quando era rock. Moleque, falando e contando como eu apenas prolonguei as minhas tardes com meus amigos lá em Bauru, só que falando no microfone. E aí, esse disco do AC/DC, pô, essa capa do Megadeth, não sei o quê, papapá. Falar com paixão do que gosta, entendeu? E é claro que daí, assim, uma coisa legal, eu procuro sempre dar exemplos simples, assim, para aproximar as pessoas. Então, quando você acha que o cara vai falar do John Coltrane, não sei o quê, papapá, eu já falo do Chaves, do Chapolin, dar um exemplo de uma coisa para trazer esse tipo de coisa para o planeta Terra, para a simplicidade das pessoas, não é mesmo? Vamos aproveitar então esse momento para sempre aprender alguma coisinha aqui na sala, ok? Mas eu queria que você contasse direitinho a história do chamado pau elétrico, que surgiu na Bahia, um instrumento com captador, já... É verdade. Eu comecei a constatar, com o meu estudo de música, que o ouvido das pessoas anda muito castigado, né? O jazz é uma música que ensina. Se você exercitar o ouvido, você vai começar a prestar atenção no contrabaixo, nos sopros, na guitarra, no improvisador, quando o cara entrega o solo. Então é esse exercício, né? Acho que tudo que a gente faz é uma extensão da última coisa que a gente estava fazendo, né? O sala dos professores, além de acontecer diariamente na rádio, que eram 20 minutos explicativos, digamos assim, ele tinha a edição mensal ao vivo no Bourbon Street. A gente levou 33 nomes, grandes nomes, Raul de Souza, Johnny Alf, que já morreu, Paulo Moura, que já morreu também, João Bosco, que está vivo, graças a Deus. O Stanley Jordan, como vem do piano, ele é um pianista, ele começou estudando piano. Quando ele pegou a guitarra, ele falou, peraí, se eu fizer a harmonia com a mão esquerda e solar com a direita, como se fosse um piano, posso fazer isso na guitarra. E ele descobriu, não sei se tem alguém antes dele que fazia isso, hoje tem muita gente que toca assim. Aí acabou essa etapa, acabou o patrocínio e eu aproveitei para mudar também, mais um ponto de virada aí, né? Mudei de sair da rádio, estou só tocando e coloquei
o Na Roda no Bourbon Street. Bom, a ideia do Na Roda é simplificar as coisas num mundo com tantos gadgets, aplicativos. A palavra que eu mais ouço na rua, eu almoço muito sozinho, né? Então eu fico ouvindo o almoço dos outros. Aplicativo é a palavra que eu mais ouço hoje em dia. São essas novidades, maquinários, né? Mas pra você ter uma ideia, Na Roda a gente fez assim, vamos tirar a banda do palco para deixar próximo da plateia, porque aí a gente elimina a obrigação do PA. O PA aqui é só um pelinho. Se vocês observarem, olha os microfones na bateria. Pouca coisa, né? Então a ideia é essa, aproximar a música não só no ouvido, mas geograficamente de vocês que estão aqui. Eu só vejo rádio e TV como caderno, caneta Bic, máquina de escrever, computador. É só uma ferramenta. Não tenho um vislumbre, sei lá, um negócio maior. Tinha. Mas eu me acostumei, ainda bem. É importante você se acostumar e ver que isso aqui, bicho, custa uma grana esse instrumento. Comprei do pai do John Pizzarelli. Ó, que aura. Mas é um pedaço de madeira, cara. Não serve para nada se não tiver concepção. Então eu vejo assim também a TV e o rádio. Claro que a TV, ela me ajuda na parte visual, obviamente, porque quando eu vou explicar música, você falar ouvir, até pela cultura do brasileiro, o brasileiro aprendeu a olhar, né? O moleque, o pai chega e vai, a bunda daquela menina, olha aquilo lá, não sei o quê. Dificilmente um cara fala, você ouviu o cara batendo martelo, olha o time do pedreiro ali batendo martelo, ninguém faz isso. Mas quando eu tenho a TV, o gestual me ajuda, que eu falo, olha isso aqui, ó, 1 e 2, pum, patacatupá, brush. Quando você gesticula fica mais fácil, então a TV me ajuda. Já tem um fraseado de blues, hein? Já era bluseira. Porque o que os caras iam fazer na igreja? Rezar. E como naquela época não tinha Orkut, não tinha Facebook, os caras iam pra paquerar. É verdade, a igreja era o lugar que as pessoas se encontravam, a molecada começava a ter as primeiras experiências, né? Patacatupá, o conceito de groove, né, que eu sempre explico, na verdade o meu professor que me ensinou. Então vamos pegar essa célula, ela é uma célula que vem do swing jazz, para entregar alguma coisa, para finalizar, patacatupá, isso é um groove. Patacatupá, você pode fazer. Eu fiz patacatupá, pum pum. Eu tô fazendo o mesmo groove. Sei lá. Você viu que com um groove você consegue fazer várias melodias. Essa que é a riqueza do jazz. Do jazz, do samba, do baião, do funk. Com um groove você tem várias melodias. E com uma melodia você pode tocar vários grooves também. Sei lá. Né? É louco isso. Você vai combinar melodia e groove. Quantas possibilidades você tem com uma melodia ou com um groove? Se eu for lembrar bem, ponto de virada, na verdade foram dois. E na verdade, eu acho que a gente sempre já sabe o que é na vida, né? Ponto de virada é só uma oportunidade que você tem de escolher se você vai seguir aquilo ou não. Eu lembro que em 88, para quem não é dessa época, ou foi moleque nessa época, o sinônimo de estabilidade era você ser o quê? Advogado, médico, engenheiro ou funcionário do Banco do Brasil. Como meu avô era aposentado do Banco do Brasil, minha família fez para eu trabalhar lá de menor estagiário.
Era o menor estagiário, era o cara que usava uma calça de tergal azul e uma camisa azul. Você imagina eu, maior heavy metal na época, headbanger, que no meu guarda-roupa só tinha preto e tal, curtia sonzeira mesmo, ter que trabalhar lá. Eram 4 horas, ganhava bem pra caramba, era muito legal. E eu fiz ali uns 2 anos de trampo, foi o primeiro trampo carteira assinada e tal. Aí eu falei, peraí, meu. Aí eu descobri que, pô, mas que faculdade que eu vou fazer, que desculpa que eu vou dar pra minha mãe, né? Aí eu tava na aula de inglês lá em Bauru, aí eu sei que uma menina falou na conversação, eu faço rádio e TV. Eu falei, o quê? Mas existe isso? Rádio, como é que é? Eu achava que o mais próximo do que eu gostava seria publicidade. Não, tem rádio e TV. Então tá, tinha na Unesp lá. Mas eu falei, não, eu quero ir para São Paulo. Eu queria entrar na faculdade, uma desculpa para ir para São Paulo. Aí eu convenci meu pai, eu saí do banco lá para fazer o cursinho e tal. Estudei o segundo colegial em Bauru, o terceiro, daí vim para cá, né, para São Paulo fazer. Mas eu lembro de uma coisa, eu fui o único menor estagiário do Banco do Brasil que pediu a conta no Brasil inteiro, porque o padrão era o quê? O cara entrava de menor estagiário, ele fazia até 18 anos, aí ele prestava o concurso do Banco do Brasil. E eu me lembro que meu chefe, o dia que eu pedi a conta, você tem que fazer uma carta de punho próprio e tal, ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Você acha que você vai ganhar mais com isso? Eu falei, eu não sei se eu vou ganhar mais, mas eu vou acordar todo dia e fazer o que eu gosto, um abraço, meu irmão. Fui. E até lembro dos caras mais velhos ali olhando, meio condenando assim, mas fui embora, meu. Aí vim para São Paulo. Eu achava que as coisas que eu gostava estavam em São Paulo. E tem uma outra coisa que eu sempre lembro, assim, quebrava o amplificador de guitarra, quebrava o videogame lá em Bauru, você levava na assistência técnica, deixava lá, depois o cara te ligava, você esperar a peça chegar de São Paulo. Eu falei, acho que é melhor eu ir morar em São Paulo, então não precisa esperar a peça, né? Foi meio isso. O segundo ponto de virada, depois disso aí de ter feito rádio e TV, a música sempre comigo, tocando, rock and roll e tal. Mas mesmo quando eu curtia essas coisas aqui, o que eu curtia mais mesmo era isso aqui, né? Isso aqui não é heavy metal, isso aqui é blues rock. Então eu já estava em contato com a forma de blues que os jazzistas usaram para compor. Bobeira, né? I'm a rocker, roller, out of the controller. I'm a wheeler, dealer, and I'm a weekend drum stealer. I'm a bruiser, rock and rollin' man. Mas eu comecei a curtir outro tipo de som, tipo funk, a coisa mais ligada aos negros, o blues e, finalmente, o jazz. Eu não entendia aquilo, eu só admirava, eu sentia, mas não tinha noção do que era o campo harmônico, essas coisas, acorde e tal. Sempre foi uma coisa complicada, principalmente convivendo com alguns amigos em Bauru que já tocavam jazz. Você achava um negócio que era um problema, na verdade, né? E começou a dar um frio na barriga, né? Em 1999 para 2000. Isso que é legal, né? Quando mudamos de 1999 para 2000, eu estava sentindo esse mal-estar em casa. Falei, peraí. Aí eu ia em show de, sei lá, do Funk Como Le Gusta aqui em São Paulo. Falei, eu tenho uma vontade de fazer isso, mas essa música eu dou conta. Essa não. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso conhecer esse idioma. Aí o mais legal, no ponto de virada mesmo, é que eu tinha uma grana no banco, eu tinha 3 mil reais guardado, uma graninha lá, e eu não achava baterista para tocar, achava todo mundo fazia um monte de coisa, mas não fazia o básico direito. E eu falei, peraí, acho que eu vou comprar um computador, uma bateria eletrônica para compor minhas músicas, sei lá, pensei isso, né? Daí que eu atinei, eu falei, peraí, eu não posso comprar uma máquina que está fora de mim, eu nunca tive computador. Então, eu lembro desse dia que eu falei, será que eu compro um computer? E daí foi muito legal, não sei o que deu em mim, eu falei, peraí, eu preciso comprar alguma coisa que eu adquiri, alguma coisa que esteja dentro de mim, que eu carregue para mim para sempre. Então eu não vou comprar essa máquina. Aí eu saí andando e fui até uma escola chamada Groove, que tem aqui em São Paulo. Alguns anos antes eu morava do lado dessa escola, não fazia muita ideia do que era, mas eu via que o cara que dava aula ali era um cara mais coroa, meio crioulo. Ele tinha um ar sério. Eu lembro que no restaurante por quilo ele estava sempre rodeado de molecada e ele era um cara, parecia sério, parecia que era um guru ali, alguma coisa. Para confirmar isso, eu estava na Teodoro Sampaio um dia e um amigo meu, Morelli, falou, Daniel, ele não sei o que, aquele ali é o cara. E apontou, eu falei, é aquele cara lá que eu vejo sempre. Não tive dúvida. Eu estava meio precisando ouvir algumas coisas e bateu.
que eu fui lá e falei, eu gosto disso, quero tocar. Ele pega o instrumento, toca aí. Fiquei meio tímido ali. Aí, ao invés dele pegar o instrumento, ele largou, começou a contar umas coisas da história dele, de música e tal, e começou a cantar de boca, levada de funk, de jazz, fraseado de guitarra. Ele falou, meu filho, a música não é um instrumento, é uma concepção, é uma educação. Primeiro você ouve, depois você emite. E ele estava lá, e ele é um cara preparadíssimo para passar esse conhecimento dessa forma mais honesta e simples possível. Aí eu lembro que nesse dia, e o mais legal que eu vou contar depois, que era 18 de dezembro, olha que louco, tinha acabado a aula lá. Ele falou, você tá louco, você quer fazer matrícula hoje? Você vai dar dinheiro para mim, eu só vou voltar em março, né? Eu falei, não, mas eu quero estudar aqui mesmo. Eu falei, eu vou te pagar 6 meses, porque eu não ganho mensalmente o suficiente para pagar a escola, mas eu tenho 3 mil guardado aqui, sei lá, vamos pagar 6 meses, você me isenta da matrícula? Não, tudo bem, então tá bom. Eu peguei e falei, fui no outro dia lá e paguei. Nem ele acreditou. Tava tendo um churrasco, né? Pô, esse cara tá afim mesmo, né, de estudar. Ou seja, eu fui lá para ficar 6 meses. Eu tô lá há 7 anos. E é um prazer. Todo dia eu aprendo alguma coisa, é uma delícia. Mas o legal é que eu paguei, né, os meses lá, fiquei 3 meses esperando chegarem as aulas, tudo bem, e cheguei lá e realmente uma concepção que me ajudou muito, como eu te disse, que é honesto, cantar de boca as coisas e depois ir para o instrumento. E o mais legal é que uns 2, 3 anos depois, ali no corredor, ali chupando laranja ali no corredor da escola, ele contou para a galera, ele falou, Daniel, você não sabe, mas o dia que você veio aqui se matricular, que era até fora do horário da época de aula, eu ia entregar a casa, porque eu não tinha mais grana para pagar o aluguel, acho que a escola estava meio vazia numa época de vacas magras. Eu falei, você veio segurar a onda da escola. Eu falei, olha que louco, né? Então um fez um favor pro outro. E isso é uma puta gratidão que eu tenho, e é por aí. Estou até hoje lá. É um lugar que todo meio mitológico, tem gente que nem conhece o Leive, que é o nome do professor, e fala que o cara é carrasco, louco, não sei o quê, mas na verdade é o amor que ele tem pela música. E agora eu estou realmente, depois de 7 anos, desabrochando, não estou pronto, ninguém nunca está pronto, mas agora estamos com as cabeças aí, fazendo um som com a galera, e está muito bom. Então, esse dia, 18 de dezembro de 1999, quando eu fui lá na Groove fazer a minha matrícula para entender a música da forma mais simples possível, foi o meu ponto de virada. Bonito aqui, né, bicho?